Olá, boa noite para você. Enterrados hoje no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, os corpos de duas vítimas da violência. Uma delas era um engenheiro que acabava de entrar num prédio do bairro Calafate, invadido por assaltantes. A outra, um jovem universitário morto debaixo de um viaduto a caminho do trabalho. Nenhum dos autores foi preso ainda. A comoção tomou conta de quem veio se despedir do estudante de engenharia de produção. Thales Martins da Costa Filho, de 27 anos, foi assassinado a facadas na rua onde morava, no bairro Floresta. Ele ia para o trabalho quando foi abordado por um assaltante que levou carteira, celular e roupas. As pessoas estão perdendo a capacidade de indignar com isso, porque banalizou a vida humana. A gente está indignado com essa falta de segurança. No mesmo cemitério também foi velado o corpo de outra vítima da violência. Flávio José Frois de Oliveira, de 48 anos, foi morto a tiros quando chegava neste prédio, no bairro Calafate. O engenheiro ia ao dentista quando foi surpreendido por um homem que tinha acabado de cometer um assalto em outro consultório do edifício. Inconformada, a família dele não quis gravar a entrevista. Quando a falta de segurança une a dor de duas famílias, é sinal de que sonhos foram interrompidos. Thales estava empolgado, se formaria no fim do ano. Flávio, que já tinha uma carreira promissora na engenharia, deixou um casal de filhos. Insegurança total, um medo tremendo. Em Contagem, no bairro Amazonas, uma mulher morreu baleada durante um assalto dentro de casa. O filho dela também foi atingido. No prédio onde aconteceu o crime, comoção entre os vizinhos. Da varanda, moradores olham a toda hora para o local onde a vítima foi abordada. Segundo vizinhos, para ter acesso ao prédio, o bandido usou esta lixeira como escada. Subiu nesta laje e, em seguida, conseguiu alcançar o telhado que dá acesso à varanda. Foi bem na sacada onde ele encontrou Idalete Cláudia Borges, de 52 anos. A mulher foi surpreendida pelo homem alto de arma na mão e deu um grito. Nesse momento, segundo vizinhos, o filho dela saiu em defesa da mãe e houve luta corporal. O rapaz acabou levando um tiro. Idalete ainda estava na sacada quando o criminoso tentou sair e ganhar a rua novamente. Nesse momento, o homem disparou contra as costas da moradora. Ela morreu no local. Em seguida, o criminoso fugiu em um carro que aguardava aqui do lado de fora. A confusão acordou a vizinhança e deixou moradores revoltados. Eu ouvi um barulho, mas nem eu sabia que podia ser tiro. Eu escutei tac, tac, só. Aí eu saí aqui fora, mas ela já tinha morrido. A gente já vem reclamando há muito tempo da omissão da polícia militar aqui no bairro, né? Porque realmente, na hora que você precisa, você não tem polícia aqui. E o batalhão fica 5 minutos daqui. A loja da mulher assassinada também foi alvo de assalto há cerca de 15 dias. A empresa de produtos para noivas fica a 200 metros do condomínio onde ela morava. Ela foi assaltada um dia desse na loja dela aqui embaixo. Depois ela chegou lá em casa correndo, pedindo socorro, que ela estava seguindo ela para assaltar. Entrou para dentro de casa correndo. Agora mata ela. Fernando Borges da Silva foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Contagem. Ele teve a bala alojada nas costelas. Parentes e amigos lotaram o pronto-socorro da unidade de saúde à procura de notícias, mas preferiram não gravar entrevista. Aqui tá demais, a Amazônia tá precisando mesmo de segurança. Isso aí é mais uma fatalidade aí dos crimes que estão ocorrendo aí. Tá feia a coisa por tudo quanto é lado, né? O corpo de Idalete Cláudia Borges dos Santos será enterrado amanhã no cemitério Parque Renascer, em Contagem. O estado de saúde do filho dela, Fernando Borges dos Santos, é estável. Um operário identificado como Júnior de Paula Fragas, de 25 anos, morreu e outros 3 ficaram feridos no desabamento de um prédio em construção na cidade de Mariana. Os homens trabalhavam na obra que fica na Vila Maquiné. Um conseguiu sair dos escombros, 2 foram socorridos e o 4º foi soterrado. Os bombeiros foram chamados por volta das 11h30 da manhã. A obra estava embargada desde fevereiro deste ano e, portanto, não poderia haver pessoas trabalhando nela. Essas fotos do acidente foram enviadas para a gente pelo telespectador Matheus Moreira, a quem eu agradeço pela participação.
Segundo a Procuradoria-Geral do município, o projeto não foi apresentado à Prefeitura de Mariana para análise e aprovação. Por causa disso, a administração municipal desconhece quem é o responsável pela obra. A Defensoria Pública vai entrar com recurso para tentar reverter a decisão do Tribunal de Justiça que derrubou a liminar que impediu o aumento da passagem de ônibus de BH. Com isso, os valores podem ser reajustados a qualquer momento. A notícia não é nada boa para quem precisa do transporte público todo santo dia. A liminar que há cerca de um mês mantinha o valor das passagens de ônibus em BH foi revogada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. A decisão pegou de surpresa até a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tinha ciência do trâmite desse pedido, mas nós realmente tínhamos a expectativa de que essa decisão não fosse alterada. Ainda segundo a Defensoria Pública, com a queda da liminar, a qualquer momento o valor das passagens vai subir de R$ 3,10 para R$ 3,40. Na tentativa de mudar este cenário, o órgão vai entrar com um agravo, que deve ser entregue ao Tribunal de Justiça de Minas nos próximos dias. Nós não vamos desistir, nós vamos fazer um recurso e a gente entende que esse agravo é até o contraditório. Esse agravo é a nossa possibilidade de contraditar os argumentos e os documentos eventualmente apresentados pelo município. E de acordo com os contratos das concessionárias de ônibus, em dezembro haverá um novo aumento. Esse ligado ao reajuste da inflação, sinal de passagem cara mais uma vez. A gente vê com muita tristeza esse aumento e uma forma que a gente percebe que a população é sempre enganada, é sempre deixada para depois, né? Aumentar a passagem de novo, sendo que melhoria não teve assim tanta, né? É um absurdo, né? E desse próximo aumento não tem escapatória. As lixeiras de Juiz de Fora, espalhadas por toda a cidade, têm sido alvo frequente dos vândalos. O prejuízo é cada vez maior para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Mas a conta você sabe quem paga, né? Nós, cidadãos. O vandalismo é tão frequente que as pessoas nem parecem notar o estado da lixeira. Quem paga a conta é o cidadão, o contribuinte. Marlon, quanto de prejuízo vocês têm tido no DEANLURB com esse tipo de vandalismo? Olha, nós temos hoje 4.500 lixeiras espalhadas em todo o município. Estimamos aí uma média de 8 a 10 lixeiras que têm que ser repostas ao mês. Isso causa um prejuízo aí em torno de R$1.000 mês com relação, então assim, são impostos do contribuinte, né? É dinheiro que poderia ser revertido na educação ambiental, enfim, em N situações que se faria muito bem para a nossa cidade. Quem acha que destruir os bens públicos é divertido, vale lembrar que vandalismo é crime. Se aí alguém puder denunciar, visualizar, aí a gente chama a polícia e é um crime, essa pessoa vai pagar por esse crime. Há N situações aí que a gente pode coibir esse ato de vandalismo. O assunto agora são as caçambas usadas em Belo Horizonte. Tem muita gente oferecendo serviço fora dos padrões e fazendo bota fora ilegal. Quem trabalha com tudo certinho, caçambas identificadas e por aí vai, denuncia o esquema. A caçamba não tem o nome da empresa responsável, o telefone, o CNPJ e nem as faixas refletivas, como prevê a lei. Estas duas que estavam sendo recolhidas no bairro Nova Suíça também estão fora dos padrões. O motorista alegou que é contratado apenas para fazer o transporte. Mesmo assim, tentou explicar. O certo é que a empresa está começando agora, há pouco tempo, né? A empresa é nova, mas não arrumou e já colocou na rua. Eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando. Esta outra caçamba na porta de um prédio em construção também está sem as informações obrigatórias. O presidente do Sindicato das Locadoras de Equipamentos da Construção Civil de Minas Gerais diz que esse tipo de situação está cada vez mais comum. Como elas não têm identificação, o fiscal vem para notificá-lo ou autuar, ele não tem como identificar a empresa. Então essas empresas extrapolam o prazo, colocam caçamba irregulares em passeios, esquinas, estacionamentos proibidos e fica totalmente fora da fiscalização. O modelo correto é como esta caçamba, que tem todas as informações. Os empresários que trabalham legalmente reclamam. A empresa que nos contrata, às vezes não olha muito isso e pede a que é mais barata.
e a gente que é todo legal, que paga todos os impostos, tudo certinho, fica prejudicado. Outro prejuízo é para o meio ambiente. A maioria das empresas clandestinas descarta o entulho assim, em locais proibidos, até no meio da rua, como nesta aqui, que fica bem perto da BR-040. Para recolher esse tipo de material, o Serviço de Limpeza Urbana da Prefeitura gasta por ano cerca de 6 milhões de reais. A lei prevê uma multa de R$10 mil inicial até acima de 10 milhões a multa, dependendo da gravidade. E a responsabilidade da multa, além de ser do transportador, é do contratante do serviço, que tem responsabilidade solidária. Ele responde junto com a empresa clandestina que cometeu essa infração. A Prefeitura alega que a fiscalização é realizada rotineiramente e que as denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone 156. A multa para quem coloca caçamba sem licença nas ruas é de R$ 1.343. Se a empresa tem a licença, mas a caçamba está fora das normas, a multa é de R$ 671. Tem esgoto escorrendo na Alameda Ezequiel Dias, em BH, bem em frente a 2 hospitais. Um telespectador fez as imagens e relatou o mau cheiro no local. Meu nome é Gilbert Oliveira e eu gostaria de saber quem é responsável por um esgoto que está vazando aqui em frente ao Hospital Semper e a poucos metros do Hospital Infantil João Paulo II. O esgoto está vazando aqui na calçada e vai escorrendo até embaixo pela Alameda Ezequiel. Obrigada, Gilbert. Depois da denúncia, a Copasa disse que enviou uma equipe à Alameda Ezequiel Dias para avaliar a situação e consertar a rede de esgoto. Tomara que isso já tenha ficado certinho, né? A população de Formiga, no centro-oeste do estado, tenta se acostumar com o rodízio de água na cidade. Uma outra medida para que o fornecimento volte ao normal é o furo de poços artesianos. Mesmo assim, tá difícil, viu? Só mesmo São Pedro pode aliviar o sofrimento dos moradores. Gleison não tem água nas torneiras há 7 dias. Na casa dele, no bairro Novo Horizonte, em Formiga, vasilhas e roupas sujas estão acumuladas. Ele diz que já chegou a ficar 2 semanas sem abastecimento. Pra gente que trabalha o dia inteiro, chegar em casa e não ter água, é muito complicado. Segundo o SAAI, a culpa é da estiagem prolongada. Há quase 50 dias não chove por aqui. A vazão do rio que abastece a cidade está em 140 litros por segundo, enquanto o necessário é pelo menos 190. Por isso, a empresa implantou o rodízio no fornecimento. A cada 24 horas com água, o abastecimento é interrompido por 2 dias. O rodízio, na minha opinião, tem 2 funções. Ele é educativo, porque a pessoa vai ver que se gastar água durante 2 dias, ele não tem água. E é uma maneira também de se dividir a água em relações iguais para todo mundo na cidade. 40 poços artesianos foram perfurados e funcionam a todo vapor para complementar o abastecimento. A crise hídrica aqui em Formiga é grave, mas nem se compara ao que aconteceu no ano passado. Na época, a vazão do rio que abastece a cidade chegou a cerca de 70 litros por segundo, metade do que está hoje. E a esperança é que a chuva prevista para o início do mês que vem ajude a resolver o problema, porque se não for assim, a situação pode ficar ainda mais séria. Até a chegada das chuvas, o SAAI conta com a conscientização dos moradores. As pessoas jogam água fora, levantam de madrugada para lavar garagem, eles estão escondendo as coisas deles próprios. Na barragem onde é feita a captação para abastecer a cidade, a água costumava passar por cima deste paredão de concreto e agora está assim, 1,5 metro abaixo do nível normal. E em dias mais quentes, quando o consumo aumenta, em certos horários, o nível baixa mais 20 centímetros. Por isso, o rodízio no fornecimento de água em Formiga só termina quando chegar a ajuda do céu. E a ajuda do céu é o que moradores também esperam numa outra cidade mineira. Em Ubá, na Zona da Mata, a situação de emergência foi decretada 2 vezes somente neste ano. Geraldo aproveita as horas de folga para buscar água em outras regiões. Ele mora no centro de Ubá e conta que vive um período crítico. A gente tem uma caixa de 500 litros, então tem que ficar repondo direto e reto nela. Essa água aí você vai usar para quê? Tudo, inclusive alimentação.
Em janeiro, o prefeito de Ubá decretou situação de emergência devido à falta de água. O decreto foi renovado recentemente. O abastecimento da cidade é feito pelo rio Ubá e pelo córrego Peixoto Filho. Caminhões-pipa têm buscado água em represas particulares e levado para o tratamento na estação. Hoje nós temos cerca de 10 caminhões-pipas de água potável, levando água para todos os bairros da cidade, e também 5 caminhões-pipas que estão buscando águas em represas, onde a gente pega essa água bruta e leva para a estação de tratamento. Os moradores que podem compram água de terceiros. Os que não têm condições sofrem. A gente pede os vizinhos, busca balde no lugar do outro, eles dão água a gente. Vem caminhão-pipa atender aqui? Não. Segundo o prefeito, em fevereiro a Copasa apresentou como alternativa o uso de poços artesianos. 16 poços foram perfurados, mas apenas 3 ativados. Com isso, a cidade poderia ter 80 litros por segundo a mais, ou seja, 1/3 da sua necessidade, não está recebendo a água proveniente desses poços. O contrato da Copasa venceu em dezembro do ano passado. A prefeitura está com processo de licitação em aberto. É a nossa meta que no dia 1º de janeiro a gente já tem uma nova empresa, e quando eu digo uma nova empresa, pode ser a própria Copasa aliada a uma empresa privada, pode ser uma outra empresa privada, para prestar um serviço. Divulgado pela CEMIG o plano de ações realizadas para reparar o sistema elétrico durante o período chuvoso. Um dos maiores problemas é a queda de árvores que atingem a rede elétrica. Pancadas de chuva, granizo, ventos fortes, descargas elétricas. O período chuvoso está chegando e com ele ocorrências comuns, como a falta de energia. Para se prevenir, a CEMIG divulgou nesta quinta-feira que investiu neste ano 227 milhões de reais. Recursos destinados ao aumento da potência instalada, a recapacitação de 40 quilômetros da rede de distribuição e a instalação de 31 quilômetros de novas linhas, isoladas e mais protegidas. Na região metropolitana, toda a rede urbana foi inspecionada e quase 150 mil árvores em conflito com a fiação foram podadas. A gente melhora a condição da rede, a gente está implantando equipamentos telecontrolados, que você faz o restabelecimento do fornecimento de energia à distância, reduzindo o tempo da falta de energia para o cliente e procurando trazer melhor benefício para ele. O período de chuva deverá se estender de novembro a março do ano que vem, com temperaturas acima da média na Grande BH e consumo de energia elevado. Nós temos a expectativa desse início de novembro ser chuvoso, a partir da próxima semana a expectativa de chegar bastante chuva, mas isso não quer dizer necessariamente que todo o período vai ser assim. Então temos a expectativa que ao longo do período chuvoso tenhamos uns valores altos, novembro, alguns períodos de dezembro, e valores baixos também entre janeiro e fevereiro. Ainda de acordo com a CEMIG, os investimentos também foram destinados a subestações. A do bairro Sion, região centro-sul da capital, recebeu atualização tecnológica. Novas unidades foram construídas. Uma no centro da cidade, outra em Nova Lima, na Grande BH, devem começar a operar em 2016. A outra é essa daqui no bairro Calafate, região oeste da capital, que está em fase de testes e deverá começar a funcionar em dezembro. Menor e mais moderna, a subestação deverá ampliar a capacidade do sistema para mais de 115 mil moradores de 15 bairros da região. A região metropolitana de Belo Horizonte está em crescimento permanente, cada dia novas cargas são solicitadas à CEMIG, e se a gente não fizer a ampliação da nossa capacidade de suprimento de energia, ele se esgota. E Belo Horizonte bateu hoje o recorde histórico de temperatura. A capital registrou 37,7 graus de acordo com o tempo-clima. Não é mole não, hein? Em algumas regiões da cidade choveu um pouco. Ventos fortes também assustaram. Parte do teto do prédio Minas da cidade administrativa desabou depois de uma ventania. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas o estrago foi grande, como mostram as imagens enviadas pelos nossos telespectadores. Entre eles, o Marcelo Araque. Veja agora a previsão para amanhã em todo o estado. O
dia fica parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora no sul e na zona da mata. Nas outras regiões, o sol aparece entre poucas nuvens e há possibilidade de pancadas. Apesar da chuva, o calorão continua em todo o estado. Na capital, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Os termômetros vão de 18 a 36 em Barbacena, de 23 a 37 graus em Montes Claros. Ficam entre 21 e 36 em Juiz de Fora. E em Uberlândia, mínima de 22 e máxima de 38 graus. Tá chegando a hora do Teleton 2015. Será amanhã e sábado aqui no SBT Alterosa. Essa maratona do bem ajuda pacientes da ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. O evento conta com a presença de artistas, apresentadores e jornalistas de todo o Brasil. Somos todos Teleton e tem gente muito especial te convidando para essa festa linda, olha só. Olá, Brasil! Eu sou Edgar Vivar, senhor Barriga. Vem aí o Teleton. Com a sua doação, podemos ajudar muitos pacientes a ACD. Espalhe essa mensagem, estenda a sua mão. Não para cobrar o aluguel, não. Para fazer o bem. Nos dias 23 e 24 de outubro, somos todos Teleton. Fazer o bem é bom. Para doar R$5, ligue para 0500 123 4505. Para doar R$15, 0500 123 4515, facinho, né? Ou acesse teleton.org.br e doe o valor que quiser. O Teleton começa nesta sexta, logo depois da novela Carrossel. Fique ligado. Daqui a pouco, mulher oferece recompensa a ladrão ou a quem achar os diplomas dela furtados dentro de um carro em BH. Nós voltamos já com essa história. Continue com a gente. Uma psicóloga que teve o carro arrombado no bairro Serra, em Belo Horizonte, tenta recuperar 2 diplomas que estavam no veículo. Ela colocou uma faixa na rua, oferecendo recompensa para os ladrões devolverem os documentos. O carro de Denise estava estacionado nesta rua quando foi arrombado. A janela quebrada pelos ladrões ela já consertou, mas o maior prejuízo foi outro. É que os diplomas da psicóloga e outros documentos estavam dentro do veículo. E o ladrão levou tudo, pensando que se tratava de um computador portátil. Tentando recuperar o material, a psicóloga então fez esta faixa, onde oferece até uma recompensa. São R$500 para quem encontrar e devolver os diplomas, que ela demorou tanto para conquistar. É algo que foi de um esforço grande para mim, já fazer esse doutorado lá, sendo funcionária pública. Vivi com muita dificuldade para fazer isso e agora eu estou prestes a aposentar e eu tenho que apresentar esse diploma. Então ter que voltar lá é 1 ano mais ou menos para ficar pronto. A mensagem está chamando a atenção de muita gente. Ixi, vai saber onde foi enfiar esse diploma. Difícil, né? Nossa, demais. Mas por R$500? Nossa, Deus, se eu achasse eu entregava na hora. Algum lugar ele deve estar aí, foi sido jogado, né? Então, assim, as pessoas deveriam ter essa consciência de devolver, né? Quem mora ou trabalha na região comenta o alto índice de roubos e furtos e sonha com mais segurança. Todo dia, toda hora, e rouba celular toda hora. Se você tiver um celular na mão, você não pode usar aqui, nem na porta. Por favor, que a pessoa tenha um pouco de consciência, quem tenha conseguido encontrar para entregar na igreja São João Evangelista aqui da Rua do Ouro. Não tem valor para ninguém, só para mim. Boa sorte, Denise, na torcida, viu? Ficamos por aqui hoje, obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã de novo às 6h45. Boa noite para você. Tchau. A notícia de uma maneira como você nunca viu. Aguarde. Dia 2 de novembro, aqui na TV Alterosa. A TV que o